E aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo Daqui, o nosso programa de entrevistas com ex-jogadores da dupla Grenal. A gente está chegando aí, passando o episódio 60 já de entrevistas, e hoje eu tenho o prazer de receber um cara que, para quem está vendo o Grêmio jogando aí, o Renato aqui, é um dos primeiros caras que o Renato trouxe há muito tempo atrás, que é o Diego Clementino. Tudo certo, Diego? Tudo bem, Guilherme. E você? Pô, cara, tudo de boa, cara. Queria começar te agradecendo, cara, por ter topado participar desse papo comigo. Claro, Guilherme, sem problema. Eu que agradeço o convite e estamos aí para responder o que for perguntado. Espero que a gente possa bater um papo legal. Pô, Diego, cara, eu queria começar te perguntando que tu fale um pouco sobre o que tu está fazendo hoje da tua vida, se tu já está trabalhando com futebol. A gente sabe que antes da pandemia, no início dela, tu acabou saindo de um time que tu estava, até que tu deu entrevista não sabendo se tu ia seguir tua carreira, ia parar. Eu queria saber como é que foi o impacto da pandemia na tua vida e como é que está a tua carreira no momento. Sim. Então, como eu tinha falado, né, eu tinha contrato até maio, né, do ano passado, com uma equipe, estava disputando o Campeonato Cearense, aí aconteceu a pandemia. E depois da pandemia, procurei ficar mais com a família no sul de Minas, em Poços de Caldas, né? Continuei mantendo a forma física e ainda não tem nada decidido, sabe? Eu continuo treinando, continuo em atividade, né? Faço alguns jogos festivos, amistosos, né? Quando pedem para que eu possa ir. Então, ainda, por enquanto, não tem nada definido. Mas eu tenho vontade, sim, depois que encerrar a carreira definitivamente, em trabalhar com futebol. Eu tenho essa vontade. Diego, cara, muita gente te conhece pela passagem no Grêmio ali, quando tu chega naquele time com o Renato, acho que aquela é a primeira passagem do Renato, ou a segunda, não lembro se é a primeira ou a segunda, que ele vem aqui pro Grêmio. Então é um cara que chega e começa a virar um amuleto, assim, um cara que entra nos jogos, faz gol, entra muito bem nas partidas. Queria começar te perguntando, cara, como é que surge a proposta do Grêmio na tua vida? Como é que estava a tua carreira naquele momento e quando te ligam, o Grêmio quer te contratar? Como é que foi esse momento? Então, eu tinha eu estava jogando futebol do Irã, né? E daí eu tenho a minha residência fixa em Belo Horizonte. Então eu estava em Belo Horizonte e aí teve uma oportunidade de ir para o América Mineiro. Acabei fazendo um amistoso contra o América Mineiro. Daí eles gostaram, aí quiseram me contratar. E daí eu fui para o América Mineiro. Só que eu tava mal fisicamente. Eu não estava jogando no América Mineiro. E aí entravam alguns jogos. E um desses jogos, que eu iria jogar de titular, o treinador foi e falou para mim, já estava tudo certo que eu ia jogar com o titular, que era o líder do campeonato, que era o Figueirense. E daí depois ele foi e falou para mim que eu não ia mais jogar de titular. Aí você já fica com aquela dúvida, né? Aí o Maicon jogava no Figueirense. O Maicon foi expulso nesse jogo. E daí o treinador, como estava com a mais, tinha que colocar um atacante. E eu pensei que ia ser eu. Aí entrou um outro atacante. Aí depois eu entrei na partida, entrei muito bem na partida e acabei dando uma assistência para o Fábio Júnior. Aí nós ganhamos de 1-0. E depois desse jogo que veio o contato do Grêmio. Primeiro quem me ligou foi o Gauchinho, que é o empresário do Renato, né? Perguntou para mim como é que estava a minha situação no América e se eu tinha vontade de jogar no Grêmio. Eu não pensei duas vezes, né? O Grêmio é um time conhecido mundialmente, né? Então, passa muitas coisas na sua cabeça. Às vezes, eu até fiquei meio assim, mas será que isso é sério e tal, sabe? Porque eu não estava jogando na equipe, eu apenas me destaquei em uma partida, né? Não estava bem fisicamente ainda. Então, foi uma alegria muito grande quando ele me ligou, e depois o Cícero me ligou também. Aí eu fui e falei para eles que tinha uma multa, né? E que se eles pagassem a multa, eu iria para o Grêmio. Então,
foi tudo muito rápido. Em uma semana conseguimos resolver. Inclusive o Grêmio veio jogar aqui, foi jogar lá em Belo Horizonte. Eu não lembro se foi contra o Cruzeiro ou contra o Atlético. Eu acabei assinando um contrato lá no hotel. E quando tu chega no Grêmio, tu disse, tu fez aquela partida que tu te destacou, o Grêmio foi atrás de ti e o Grêmio te contrata. Quando tu chega aqui em Porto Alegre, vê a estrutura do Grêmio, vê os teus concorrentes para a vaga no ataque, como é que tu te sente? Como é que essa chegada em Porto Alegre, até tu estrear e acabar se consolidando como esse cara que entrava nos jogos e dava conta do recado? Então, quando eu cheguei no Grêmio, não é novidade para ninguém. E era uma rejeição muito grande, né? Jogador vindo do América Mineiro e tal, mesmo de eu ter tido uma base no Cruzeiro, eu estava vindo do Irã, depois passei no América Mineiro, então tem aquela dúvida, né, do jogador. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim, gente, é uma equipe grande, conhecida mundialmente, no Brasil, nacionalmente nem se fala, né? Uma das maiores aí, dos títulos mais importantes que tem no Brasil. Aí eu falei assim, é minha oportunidade e eu vou fazer de tudo para agarrar. Eu sabia que a concorrência era muito grande, André Lima, Jonas, artilheiro do campeonato, né? Tinha o Borges também, né? Tinha o Viçosa também que estava chegando, que era mais novo. Então, e outros mais atacantes, que eu não estou me recordando agora. Então, eu sabia que a disputa ia ser muito grande, mas eu pensei comigo, falei, é minha oportunidade. E logo na primeira semana, no dia que eu cheguei, nós já fizemos um amistoso. E eu me senti muito à vontade nesse amistoso, eu consegui fazer 2 gols, então aí já foi ajudando bastante. Só que no time do Grêmio também, para mim ficar mais tranquilo, tinha jogadores que eu já tinha jogado junto, né? Que era o Gabriel, o Fábio Santos, o Vitor e o Joilson. Então, isso também me ajudou muito. Falou do Renato, né? Que o Renato foi o cara que o empresário dele que te procurou, essa relação com o Renato. Cara, como é que era o Renato? A gente vê hoje, por exemplo, o Renato falando que mostra o DVD pro PP, mostra o DVD pro Diego Souza, dos gols dele, como é que faz, pega no pé dos caras. Como é que era a tua relação com ele? Essa história do DVD existe mesmo? Como é que era todo esse ambiente de vestiário? Então, foi uma alegria muito grande, né, em saber que tinha interesse do Grêmio, do Renato, né, que é o treinador, né. Eu fiquei muito feliz com isso, né, pelo até o jogador que ele foi, né. É um jogador, o ídolo do Grêmio, né. Mas a convivência com o Renato foi muito boa, né. Eu agradeço muito a ele, aprendi muita coisa com ele, principalmente por ele ser atacante, né, ensinava muito pra gente. E ele tinha mesmo essas brincadeiras de falar de DVD. Eu lembro uma vez que foi muito engraçado, que a gente estava numa rodinha, assim, sentado, conversando no meio do campo. E aquela fase de 2010, né, a equipe nossa teve uma crescente muito grande, né? Acho que nós ficamos ali 10 jogos, 10 vitórias, alguma coisa assim. Não me recordo direito, tá? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Eu lembro que ele assumiu o Renato, o Renato assumiu o Grêmio na zona do rebaixamento e terminou o campeonato em terceiro, quarto lugar. Isso, terminamos em quarto lugar e conseguimos uma vaga para Libertadores, é isso mesmo. E aí a gente sentado lá na rodinha, ia torcedor ver o treino, que era no Olímpico, né? A gente estava ali no Olímpico, né? Um estádio, nossa, que jamais vou esquecer, né? Porque isso daí vai ficar para a história. E aí tinha uma placa escrita assim, Jonas Mestre. Aí o Renato olhou a placa e falou assim, se o Jonas é mestre, eu sou o quê? Rei? Então ele era muito divertido, cara. Mas dava o esporro dele, com certeza, né? Mas a gente sabia que era pro nosso bem. Cara, tu é um dos primeiros caras que eu converso com o Grêmio daquela temporada. Eu conversei com caras um pouco anterior, ali da época da Batalha dos Aflitos, daquela Libertadores de 2007. Já conversei com os caras mais recentes, mas daquela primeira passagem do Renato, desse ano meteórico ali, de sair da zona de rebaixamento e terminar em quarto lugar, que é um dos primeiros. Eu queria saber, cara, como é que é, se não tem história de bastidor?
nas outras épocas, até dos caras que jogaram com o Renato lá atrás, tinha história de bastidor, tinha resenha dos caras do vestiário. Se o Grêmio estava numa fase tão boa, eu acho que o vestiário estava bom também. Tem alguma história que tu te lembra que dá para contar, que não vai derrubar os guri, não vai caducar o pessoal, mas que... Aquelas histórias que já passaram, o pessoal era solteiro. Histórias... O ambiente, que nem... como todo mundo sabe, né? O ambiente era muito bom, era uma felicidade muito grande, né? Porque, que nem você comentou, a gente estava na zona, e aí teve uma sequência muito boa de vitórias, né? Então, o ambiente era muito propício para isso, para brincadeiras, para sorrisos. Eu não me lembro, assim, uma história ou alguma resenha, assim, que a gente possa ter feito, né, que eu possa contar aqui. Mas eu posso contar de um que é muito amigo meu, né, que até hoje a gente mantém contato, gosto muito dele, tenho um carinho muito grande para ele, que é do Edilson, o lateral direito. E quando eu cheguei no Grêmio, quando eu fiz meu segundo gol, o Edilson, foi o jogo contra o Vitória, o Edilson achou que eu ia jogar de titular. E aí ele foi e me colocou no Cartola. Aí, sério. E aí acabei ficando no banco. Mas mesmo assim, eu entrei no jogo e fiz gol. E depois disso, quando eu fiz o gol, eu fui abraçar ele e falei para ele, Cartola, Cartola. Aí, só que eu não entendi esse negócio de Cartola, eu nunca fui jogar Cartola, sabe? E aí aí eu fiquei assim, Cartola, ele, nossa, é verdade, pontuei no Cartola e tudo. E aí depois dessa partida eu peguei uma afinidade muito grande com ele. Aí o Edilson machucou. E aí é onde que eu quero chegar. Aí o Edilson machucou, aí ele fez a cirurgia, e por eu ter essa intimidade com ele, ele era muito... Eu falava que ele era muito metidinha, fortinho, sabe? Que ele é forte. Edilson tem uma força incrível, né? E daí ele fez a cirurgia, tal, quando ele já estava voltando, que ele ficava com a muleta, eu aproveitava e dava umas porradas nele. Aí ele pegava a muleta e queria sair correndo atrás de mim para me bater. Só que ele não conseguia, porque ele estava com a muleta. Então era uma brincadeira muito sadia que eu fazia com ele. E depois, quando ele tirou a muleta, ele queria me pegar de todo jeito, mas é um grande amigo que eu tenho, cara, que eu não conhecia, não sabia quem era o Edilson. E ali construímos uma boa amizade, cara. E ali era uma brincadeira sadia, e tudo isso pelo momento que o Grêmio estava. E, cara, tu falou antes do Olímpico ali, tu fez gol no Olímpico e tu viu uma coisa que hoje não tem mais. Tem, mas não é a mesma coisa, que é a avalanche da torcida. Como é que é a sensação? Se pra gente que é torcedor, eu que sou torcedor, já é sensacional aquela avalanche quando era no Olímpico, para quem faz o gol e vai para frente daquela torcida e vê aquela avalanche, qual é que é o sentimento? Como é que passa na cabeça do atacante? Então, isso é uma das coisas que eu queria ter feito e não fiz, né? Eu não consegui fazer gol do lado da Avalanche, você acredita? Puta merda. Caramba. Mas eu vou te falar uma coisa, é uma emoção muito grande, cara. Mesmo fazendo do outro lado e você vê aquela Avalanche descendo, é a coisa mais, sei lá, incrível que eu já vi. Tenho um carinho por todas as equipes, torcedores que eu já passei, mas a torcida do Grêmio é diferenciada. É uma torcida aguerrida, que não para, luta o tempo todo, principalmente naquela área ali da Avalanche. Você vê que é puro coração, é puro amor, entendeu? Então, são coisas que jamais eu vou esquecer. E, cara, tu, depois de toda essa experiência, assim, tu falou ali que tu era o cara que o Edilson achava que era titular, que ia ser titular, e ter escalão no cartão naquela vez, e tu sempre virou esse cara que, eu não sei se isso atrapalha, ajuda, até quero que tu fale sobre isso. Tu acabou virando aquele cara que era o talismã do segundo tempo. E muitas vezes o pessoal, quando tu jogava titular, o pessoal dizia, o Diego não tá funcionando a mesma coisa, ele tem que entrar no intervalo, ele tem que entrar no segundo tempo.
E, pô, o cara quer ser titular e os caras querem que tu entre no segundo tempo. Como é que é pra ti, cara, viver essa situação de tinha oportunidade de ser titular, mas o pessoal queria que tu entrasse no segundo tempo? Então, essa foi. Então, aí eu cheguei no jogo contra o São Paulo, né? Aí eu fiz gol. Aí eu acho que o André ou o Jonas, que não ia jogar, que não jogou contra o Vitória. Aí o Edilson foi e imaginou que eu fosse entrar de titular. Aí não entrei. E teve várias partidas também, né? Que eu poderia ter entrado, mas também não entrei. Eu não vou te enganar, todo jogador tem vontade de ser titular, quer ser titular, né? Então, acho que é uma coisa normal e a gente tem que pensar grande, né? Você tem que sonhar grande, não. Você vai para a equipe, você quer ser titular da equipe. Mas eu acho que ficou uma coisa muito gratificante de eu entrar nas partidas, o carinho do torcedor que ficou, xodó da torcida, talismã, amuleto, fizeram o Clementino Facts. Então, esse carinho me deixava muito feliz, entendeu? Então, eu não me importava muito com isso, né? Porque o que, né? Geralmente a gente comenta, né? O que tá dando certo não pode trocar. E foi isso que aconteceu. Tava dando muito certo de eu entrar, de eu ajudar o Grêmio, de eu fazer os gols que foi muito importante, né, para aquela vaga ali, para a gente conseguir a vaga para a Libertadores. Então, isso foi muito gratificante para mim. E, Diego, por que tu sai do Grêmio em 2011? Tu era o cara que era esse cara, era esse amuleto. Eu lembro que em 2011 teve mais gente que foi embora, o Renato teve problema com o atacante, que a gente machucou também, 2011 foi um ano meio conturbado, assim, ali, principalmente com o ataque. O Renato também não termina 2011. Mas por que tu saiu em 2011? Então, digamos assim, eu tive lesão em 2011, né? E teve essa fase, que nem quando o Renato foi sair, nós tentamos para que o Renato não saísse, mas não teve jeito. Daí veio o Julinho. Aí o Julinho ficou aquele pouco tempo e depois veio o Celso Roth, né? E eu me dei muito bem com o Julinho e com o Celso Roth. Só que daí chegou o Pelaipe também, né? Naquele ano, chegou o Pelaipe. E aí, para o Celso Roth não ter renovado, então ficou uma situação muito difícil para mim, por eu ter tido lesão. Então ficou uma situação muito difícil para que eu pudesse renovar. Aí o Grêmio, a direção, aí foi aí o ano que eles contrataram o Kleber Gladiador, que veio com aquele salário Astronômico? muito alto, entendeu? Então eu cumpri meu contrato e não consegui renovar. Então foi mais por causa disso. Diretoria, o treinador que não ficou, que gostava de mim. E depois eu não lembro o treinador que assumiu, acho que foi o Caio Júnior, não? Assume no início de 12? Vou até olhar aqui, treinador no início do treinador. Eu acho que foi o Caio Júnior, não tenho certeza. Porque eu acho que o Lucha assume no meio pro final. Então. Por isso que eu acho que foi ele, não tenho certeza. Não, o Lucha assume em 12. Foi o Lucha já que já chegou no começo do ano. E... Ah, tá. Então. E aí acabei indo embora. E, cara, hoje, qual é a tua relação com o Grêmio? Tu ainda acompanha o time? Como é que é a tua... Não, ó, só corrigindo, foi o Caio Júnior iniciou o ano mesmo. Depois veio o Lucha. Ah, beleza. Okay. Qual a tua relação com o Grêmio hoje? Tu ainda acompanha o Grêmio, ainda assiste jogos? O Renato tá aqui, né? Tá de volta aqui no Grêmio. Como é que é a tua relação com o clube hoje e com a torcida nas redes sociais? Assim, como é que é a relação com a torcida? Ô, Guilherme, só voltando um pouquinho, eu acredito, se fosse o Lucha que tivesse assumido no começo, eu poderia ter uma grande chance de ter renovado, porque eu já tinha trabalhado com o Lucha no Cruzeiro, na Tríplice Coroa. Tá? Então, só para ele te conhecia, deixar né? aí. Sim, ele já me conhecia. Então, o Grêmio é um time que eu tenho um carinho muito grande.
torço muito pelo Grêmio, sigo o Grêmio em redes sociais, acompanho. E sobre os torcedores, é muito... Eu falo assim, que na época eu não tinha Instagram. Eu fui construir Instagram depois. Então tem muitos torcedores ainda que me acham. E quando me acham, já mandam direct. Ô, Diego, tudo bem? Você é o Clementino mesmo? Às vezes não acreditam, né? Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai mudando, eu não usava barba, o cabelo era mais curtinho. Então você tem uma mudança. Aí me pergunta e tal. Mas o carinho que o torcedor do Grêmio tem, por mim, é muito intenso. E eu consigo retribuir isso para ele, sabe? Que nem ultimamente, se eu for parar para pensar, eu acho que com você está sendo o terceiro ou quarto que me encontrou e aí vai passando para um outro que pede para fazer uma entrevista, que pede para a gente bater uma conversa, entendeu? Então, o carinho é muito grande, o respeito, e eu fico muito feliz com isso. E eu falo ainda, às vezes, eu posto uma foto falando do Grêmio, aí vem os torcedor cruzeirense falando comigo. Você tem que ser grato ao Cruzeiro que te lançou. Mas o calor da torcida do Grêmio, o momento que eu passei no Grêmio, mesmo sendo um tempo menor do que eu vivi no Cruzeiro, foi muito grande. A intensidade foi incrível, sabe? Foi muito especial para mim, muito especial para minha carreira também. Então eu sou muito grato por esse carinho dos torcedores comigo. Diego, para a gente encerrar, quero fazer um bate-bola rapidinho contigo, pode ser? Pode ser, vamos lá. Qual é que era o teu ídolo no futebol? Qual era o teu ídolo no futebol? Ronaldo. Qual foi o melhor momento da tua carreira? No Grêmio. E o pior momento? Ai, caramba, hein? Botafogo, do Rio de Janeiro. Qual foi o gol mais importante ou o gol mais marcante da tua carreira? Foi Grêmio, Atlético Paranaense. Eu fiz o terceiro gol, que eu fiz uma jogada individual, numa partida que estava muito difícil. E daí nós ganhamos a partida de 3-1. Qual foi o melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Alex. E qual Alex? O Alex Talento. Ah, tá. Jogou no Cruzeiro. Cabeção. Sim, cabeção. Qual foi Tem algum jogador, o zagueiro, assim, mais complicado de driblar, assim? Qual foi o marcador mais difícil que tu encarou? Na minha época, Lugano. Cara, se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que tu acha que teria sido? Quando eu era criança, eu achava muito legal ser policial. É uma coisa que eu tinha assim em mente, achava legal. Tem alguma partida que tu olhando para trás, tu lembra assim como uma partida onde tudo deu certo para ti, aquela partida que foi a melhor partida, a partida mais marcante assim da tua vida? Eu acho que foi na Cabo Friense contra o Botafogo no Maracanã que eu fiz 3 gols. Cara, qual foi o melhor treinador que tu teve? Posso falar 2? Tá liberado. Tem essa brecha. Obrigado. Luxemburgo e Renato Gaúcho. E o treinador que mais pegava no teu pé? Paulo César Guzmão. Mas me ajudou muito, mas pegava no meu pé. Me ajudou muito. O futebol te deixou mais bonito? Me deixou lindo. Cara, ai, caramba. pra gente encerrar, mas tu vai ter que entregar alguém, tu não pode só
responder, tu vai ter que responder com história. Quem foi o cara mais resenha que tu conheceu na tua carreira? Leandro. Leandro, que joguei com ele no Cruzeiro, lateral esquerdo. Tá, e qual é a história que tu vai entregar dele? Que tem que vir com aquela história de brinde. Caramba, Guilherme. Caramba, ele é muito engraçado, cara. É muitas histórias. Fui pego de surpresa nessa, viu, Leandro? Ah, tá complicado, viu? Vamos ter que fazer uma parte. Ele é uma pessoa muito engraçada, ele faz muitas brincadeiras, sabe? E aí agora não pegou nenhuma. Leandro. Vamos ter que fazer uma parte 2 outro dia para tu contar essa história do cara. Beleza, vamos lá, Guilherme. A gente combina assim, sem problema. Sem problema. Cara, caramba, fugiu mesmo. Capaz. Cara, eu gostaria de, assim, te agradecer, cara. Te agradecer demais por ter topado participar do papo, tá? Espero que tenha sido legal para ti, tanto quanto foi legal para mim ouvir essas histórias ali, ouvir as histórias do Edilson no Cartola, ouvir as histórias do Renato com a placa do Jonas, assim, para quem é torcedor gremista está vendo, é sensacional ouvir essas histórias muitas vezes pela primeira vez. Então, eu queria te agradecer demais por ter topado. Não, Guilherme, obrigado você pelo convite. Foi um pouco meio complicado, né, da gente conseguir marcar hoje, né, porque você já tinha me mandado mensagem tinha muito tempo, eu não tinha visto a mensagem, fui te responder depois. Desculpa a demora aí, mas para mim foi muito legal, gostei do bate-papo. Precisar alguma outra oportunidade aí, a gente pode combinar sem problema nenhum. Tá bom? Obrigado aí pelo carinho, né? Eu falo, você também é um torcedor, então isso para mim é muito gratificante da gente bater esse bate-papo. Eu agradeço mesmo de coração. E quando tu vir pro Sul de novo, assim, passear, olhar o Grêmio, a gente marca um churrasquinho, uma cervejinha para se conhecer pessoalmente. Beleza, o churrasquinho é comigo mesmo. E eu tô devendo muita visita aí já, viu? Nossa, demais. Quando vir, vai ter um mês aqui passeando, visitando os parceiros. Eu vou ter que fazer para visitar todo mundo, vai ser isso. A briga já vai ser que casa que eu vou ficar. Já vai começar por aí. Diego. Graças a Deus eu fiz muitos amigos aí. Beleza, cara, coisa boa, cara, coisa boa. Abração, mestre. Abraço, viu? Obrigado. Capaz. Se cuida. Também. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.